Você já se perguntou o que realmente faz uma pessoa vitoriosa? O que diferencia aqueles que deixam um legado daqueles que apenas passam pela vida? Hoje, vamos desvendar um dos maiores segredos da história: os princípios que fizeram de Jesus Cristo o maior líder que o mundo já conheceu. E o que torna isso ainda mais impressionante: ele era 100% Deus, mas também foi 100% homem. A jornada de Jesus na Terra revela lições profundas sobre como viver uma vida com significado, impactando outros e cumprindo um chamado maior. Desde cedo, ele demonstrou um foco que transcende o comum. Quando ainda era menino, enquanto outras crianças brincavam, ele estava no templo, debatendo com doutores da lei e aprendendo com os mestres. Seu compromisso com sua missão era inabalável. Durante seu ministério, tudo o que fazia era intencional. Ao escolher seus discípulos, ao ensinar, ao se retirar para orar. Até um simples jantar era estratégico. Quando convidou Zaqueu para cear, o objetivo não era apenas uma refeição, mas transformar a vida daquele homem. Jesus nos ensina que foco não é apenas sobre eliminar distrações, mas sobre estar plenamente presente no que realmente importa. Ele sabia que cada momento da sua vida tinha um propósito, e esse propósito guiava suas ações. Antes de iniciar seu ministério público, Jesus foi até João Batista no Rio Jordão para ser batizado. Ao sair das águas, os céus se abriram, e o Espírito de Deus desceu sobre ele como uma pomba, enquanto uma voz do céu declarava que ele era o Filho amado em quem Deus tinha prazer. Esse momento foi uma confirmação divina de sua identidade e missão. Após esse evento marcante, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, onde passou 40 dias e 40 noites em jejum. Durante esse período, enfrentou tentações que testaram seu compromisso com a vontade do Pai, mas permaneceu firme, recusando-se a se desviar de sua missão. Sua dedicação também se refletia na forma como realizava seus milagres. Em uma das ocasiões, ao se deparar com um cego que clamava por ajuda, ele o chamou para perto e perguntou o que queria. Essa atitude revelava um princípio essencial. Jesus não impunha soluções, mas permitia que as pessoas expressassem suas necessidades e demonstrassem fé. Isso nos ensina que, para termos sucesso, precisamos ser intencionais em nossas ações, definir metas claras e permanecer fiéis a elas. Em diversos momentos, ele se retirava para orar sozinho, demonstrando que seu compromisso não era apenas com a obra visível, mas principalmente com sua conexão espiritual com o Pai. Para manter o foco, precisamos de momentos de reflexão e alinhamento com Deus, garantindo que estamos caminhando na direção certa. Quando Pedro tentou convencê-lo a evitar a cruz, Jesus o corrigiu com firmeza, deixando claro que nada o desviaria de sua missão. Um grande exemplo do perigo da falta de foco está na parábola dos talentos. Jesus contou a história de um senhor que entregou diferentes quantidades de talentos a seus servos antes de viajar. 2 deles investiram e multiplicaram o que receberam, enquanto um enterrou seu talento por medo e falta de iniciativa. Quando o Senhor retornou, recompensou os que foram produtivos e repreendeu duramente aquele que escondeu o talento. Isso nos ensina que Deus espera que administremos bem nossos recursos, tempo e dons, pois um coração comprometido e focado sempre gera frutos. Muitas vezes na vida, negligenciamos os dons e oportunidades que Deus nos dá, deixando de investir tempo e energia no nosso crescimento. A pergunta que fica é: como temos usado os talentos que Deus nos confiou? Liderar muitas vezes exige tomar decisões firmes, mas Jesus nos ensina que um verdadeiro líder também tem um coração compassivo. Ele repreendia quando necessário,
mas sempre com um propósito de transformação. No momento de sua prisão, quando Pedro, em um impulso, tentou defendê-lo com uma espada e feriu um soldado, Jesus imediatamente curou o ferido e advertiu que aqueles que vivem pela espada pereceriam pela espada. Seu amor e compaixão não tinham limites. Isso nos ensina que um líder verdadeiro não age impulsivamente e não busca revidar o mal com o mal. Ele age com discernimento e sempre com um objetivo maior em mente. Outro exemplo impressionante está no episódio da mulher flagrada em adultério. Os fariseus a levaram até Jesus, esperando que ele concordasse com a sentença de apedrejamento. Mas, em vez disso, ele desafiou aqueles que a acusavam, dizendo que aquele que não tivesse pecado atirasse a primeira pedra. Aos poucos, todos se afastaram, e Jesus, sem condená-la, a encorajou a mudar de vida. Essa história nos ensina que, antes de julgar, devemos buscar compreender e restaurar. Como temos tratado aqueles que erram? Temos oferecido a mesma misericórdia que Jesus nos ensina? Jesus também demonstrou compaixão ao ressuscitar Lázaro. Antes de realizar o milagre, ele chorou com as irmãs do falecido, mostrando que entendia sua dor. Além disso, sua compaixão se estendia a todos os que estavam marginalizados. Ele tocou leprosos, acolheu crianças e sentou-se à mesa com publicanos e pecadores, mostrando que ninguém estava fora do alcance da graça de Deus. E essa mesma graça continua disponível hoje para cada um de nós. Outro grande exemplo da compaixão de Jesus está na parábola da ovelha perdida. Ele comparou o reino de Deus a um pastor que, ao perceber que uma de suas 100 ovelhas havia se perdido, deixou as 99 para ir atrás daquela única que estava em perigo. Quando a encontrou, alegrou-se e a trouxe de volta ao rebanho. Isso nos mostra que Jesus se importa com cada indivíduo e está sempre disposto a resgatar quem está perdido, independentemente do que tenha acontecido. Muitas vezes na vida, nos deixamos endurecer pelas circunstâncias. Como podemos demonstrar mais empatia e misericórdia em nosso dia a dia? Há alguém que precisamos perdoar e restaurar o relacionamento? Como nossa vida poderia ser transformada se praticássemos mais atos de compaixão? Sem compaixão, não conseguimos tocar os corações e inspirar mudanças reais. Jesus não apenas viveu esses princípios, ele os incorporou em sua essência. Seu foco, sua compaixão, sua sabedoria, sua liderança e sua obediência são chaves que qualquer pessoa pode aplicar para uma vida bem-sucedida e significativa. O que podemos aprender com ele? Que para vencer, precisamos ter um propósito claro, cultivar a compaixão, buscar sabedoria, desenvolver liderança e, acima de tudo, obedecer à vontade de Deus. Essas qualidades foram a base de tudo o que Jesus fez, e são os mesmos princípios que podem transformar nossas vidas. E para colocar isso em prática, devemos nos perguntar diariamente: estamos alinhando nossas ações com os ensinamentos de Cristo? Estamos buscando viver com propósito e deixando um impacto positivo ao nosso redor? Agora eu te pergunto, qual dessas qualidades você mais precisa desenvolver? Como você pode aplicá-las no seu dia a dia? O que em sua vida precisa de mais intenção e propósito? Como você pode se tornar um reflexo mais fiel dos ensinamentos de Cristo? Se este conteúdo fez sentido para você, curta, comente e compartilhe com alguém que também precisa dessas lições. Se inscreva no canal e ative as notificações para mais mensagens que podem transformar sua vida. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.